Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal, o seu podcast sobre ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença dos professores Akhenaton Toczek Souza e do professor Pablo Ornelas Rosa, e vamos falar sobre a notícia da semana, que é o julgado no recurso extraordinário 635659 do Supremo Tribunal Federal, que discutiu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas. Mas, primeiramente, cumprimento aqui os nossos convidados. Tudo bem, professores? Como vão? Prazer, Augusto, Akhenaton, felicidade estar com vocês aqui, né, discutindo esse assunto tão que demandou tanto tempo, na verdade, para uma resolução, e parece que essa resolução ainda vai ter novos desdobramentos também, né, imagino que nas próximas semanas. Né? Então, gostaria de cumprimentar todos e todas aí. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Olá, Augusto. Olá, Pablo, querido amigo, querido amigos, querido ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez no Conversa Criminal e discutindo um momento importante, né? Porque ainda que a gente veja uma decisão, né, que aparentemente sugira, digamos assim, uma grande evolução na questão da política de drogas, na realidade o interessante mesmo é perceber como que se deu esse processo, né, e as consequências desse processo ainda na questão jurídico-política, né, ou na questão política-judicial. E nesses termos ainda tem muito pano para manga, tem muita discussão, tem muitas questões que envolvem aí também a necessidade da luta e dos movimentos sociais para assegurar determinados direitos e garantias individuais mínimas, né, que são aí consagrados não só pela Constituição, mas também que, em certa medida, se coadunam com um aparato jurídico criminal internacional. Eu vou, além da nossa saudação inicial, eu também peço para os nossos convidados, se puderem se apresentar para a nossa audiência, que eventualmente não os conhece, fazer a sua apresentação e também explicar qual é a relação de vocês com a Lei de Drogas. Bem, meu nome é Akhenaton Toczek Souza, eu sou advogado, sou sociólogo, sou mestre e doutor em sociologia, nas duas oportunidades estudando a política de drogas dentro do judiciário, então tentando entender como que se dá o processo de decisão entre traficantes e usuários. Inclusive eu tenho um livro chamado Traficantes ou Usuários, né, que é um resultado da minha dissertação, inclusive tem um capítulo do professor Pablo Ornelas nesse livro. Aí depois disso eu fiz um pós-doutorado com o professor Pablo Ornelas na Universidade de Vila Velha, pesquisando o judiciário e essa questão neoconservadora, o conservadorismo dentro do judiciário, tema, inclusive, que tem tudo a ver com essas discussões, com essas pautas. A gente vai ver que o movimento que o Legislativo faz em relação ao STF, e mesmo alguns posicionamentos do STF, são baseados e fundamentados nisso que a gente está chamando nos nossos artigos de uma criminologia olavista, né, uma criminologia que deriva desse pensamento ultraconservador. Aí depois eu fiz um outro doutorado em Direito na Federal, esse eu defendi recentemente, aqui em 2024, pesquisando os concurseiros, que em certa medida não está diretamente relacionado com a temática das drogas, mas permite entender um certo estofo, né, da moralidade e da subjetividade que constitui, digamos assim, essas pessoas, esses atores sociais que fazem o sistema de justiça criminal e, por exemplo, promovem os processos e até mesmo o direito em prática, né, a partir das sentenças. E, bem, a temática de drogas ela é um grande mote da discussão para quem é, né, de uma sociologia do crime, da violência, da política pública, da segurança pública, porque, sem dúvida, é o tipo penal que mais encarcera isoladamente, né? A gente que acompanha e pesquisa há muito tempo, desde 2006, isso é galopante. Desde 2006 se dizem quanto tipo penal, e aqui não estou nem falando de criminologia, né, nada disso, estou falando assim, nem de sociologia, estou falando de teoria do crime. Como na teoria do crime, a estrutura que organiza esse tipo penal ela é muito mal feita, mal elaborada, não tem bem jurídico é difuso, espiritualizado, é crime abstrato, é crime sem lesão, então, ou seja, é uma série de problemas que na prática vai resultar essa grande seletividade que acaba sendo nossos objetivos, nossos temas, entre outros, né, também que a gente estuda um pouco também de sociabilidade relacionada a cannabis, culturais. Então é isso, e eu, claro, muito disso eu aprendi e desenvolvi, né, a partir do meu querido mestre,
meu querido amigo, meu supervisor do pós-doc, esse grande figura, né, o Pablo Ornelas Rosa. Eu também aprendi muito com a Akhenaton, né? Então, assim, há uma troca aqui, né? A Akhenaton e eu nos conhecemos já há bastante tempo, né? Assim, eu ainda não era professor na pós-graduação, né? Eu estava no meu doutorado, o Akhenaton estava no mestrado, e nos aproximamos, e desde então, né? Nunca mais nos largamos aqui. A gente sempre está desenvolvendo pesquisa juntos, né? A minha formação é na área da sociologia, das ciências sociais, né? E eu pesquiso política de drogas. Na verdade, antes de começar a pesquisar política de drogas, eu atuava como redutor de danos, né? Então, quando eu ainda estava na graduação, em 2002, 2003, há pouco mais de 20 anos atrás, eu cursava ciências sociais na Universidade Federal de Santa Catarina, e na ocasião eu acabei conhecendo a presidente de uma ONG que trabalhava com redução de danos. E ela acabou me levando, né, para atuar como redutor de danos. Eu trabalhei nessa ONG por quase 10 anos, né, e ali eu tive várias experiências que foram muito importantes para pensar as políticas de drogas, né. Então, a partir da minha atuação nessa ONG, eu fui presidente do Conselho da Criança e do Adolescente em Florianópolis, por exemplo, fui vice-presidente desse conselho, presidi também o Fórum de Políticas Públicas do município de Florianópolis, tudo isso, né, trabalhando com direito à criança e adolescente e políticas de redução de danos, né. Então, a minha graduação, eu fui estudar bandas de rock e vi o consumo de drogas, né? Algo que a sociologia já marcava isso, né? A gente pega os trabalhos do Howard Becker, por exemplo, Outsider, ele já faz esse tipo de estudo, né? Mas eu acabei pensando isso no Brasil. No meu mestrado, eu também dei continuidade em alguma medida, trabalhando com adolescentes em conflito com a lei, e aí vendo também o lugar das substâncias psicoativas nesse processo. E, por fim, na minha tese de doutorado, né, que eu defendi, né, a minha graduação e mestrado eu fiz na Universidade Federal de Santa Catarina, graduação em Ciências Sociais, mestrado em Sociologia Política, e o doutorado que eu fiz na PUC São Paulo em Ciências Sociais foi sobre redução de danos aí, né? E aí à época eu apresentei, né, as potencialidades, os desafios e algumas críticas à redução de danos, que hoje eu revejo essas críticas, sobretudo, né, após a resolução que foi implementada no governo Bolsonaro em 2019, onde ele decepa, ele amputa, né, um princípio, um princípio do SUS, né? Ou seja, o princípio da integralidade, né, garantido pelo artigo 196 da Constituição Federal, por exemplo, né? Quando o governo Bolsonaro suspende as políticas de redução de danos, eles violam o princípio da integralidade, que é um princípio que sustenta o sistema único de saúde no Brasil, o SUS, né? E naquela ocasião, pouco antes disso, né, o SUS ele cria os CAPS-AD, o Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e Drogas, amparado, sustentado nas políticas de redução de danos, que em 2019 elas são suspensas. E agora a gente vive, né, esse desdobramento sobre as políticas de drogas, e tudo isso, em certa medida, é um reflexo do golpe parlamentar que nós vivemos no Brasil recentemente, né, no golpe, né, que o nosso parlamento deu na ex-presidente Dilma, e que a história do Brasil, aquele caminho, aquele horizonte que a gente tinha progressista, tem um revés, e esse revés incide diretamente, né, nas políticas de caráter moral, sobretudo nas políticas de drogas, né? E aí a gente vê essa força da extrema-direita, e curiosamente, na dissertação de mestrado do Akhenaton, né, lá na dissertação de mestrado do Akhenaton, quando ele vai entrevistar um juiz, uma juíza de direito no interior do Paraná, e pede para essa juíza indicar uma bibliografia sobre drogas, ela recomenda para o Akhenaton Olavo de Carvalho, né? Isso está inclusive no livro do Akhenaton, né? Depois, uns 3 anos depois, eu vou orientar no mestrado aqui em Sociologia Política um historiador, Carlos Eduardo Gama, e na ocasião ele vai entrevistar, a pesquisa dele trata, nada a ver com direito, trata de médicos, professores de cursos de medicina, né? E naquela ocasião, ele entrevista o coordenador de um curso de medicina de uma universidade privada aqui no Espírito Santo, e quando ele pergunta para o coordenador do curso de medicina, médico, livro sobre a temática de drogas, esse médico recomenda a ele também Olavo de Carvalho, né? E aí a gente, Akhenaton, eu e Giovanni, Matheus Camargo, Marcelo Bordim, né, os nossos parceiros aí, a gente começa, né, a desdobrar os nossos estudos, pensando também quais os discursos da extrema-direita que tratam das políticas de controle sobre as drogas, e a partir disso a gente
compreende essa articulação dentro de uma rede muito mais ampla, né, que se desdobra internacionalmente e que tem nas políticas de caráter moral, né, um discurso de combate, né, adotando, ora, uma abordagem conservadora de tradição escolástica, né, e é orientado por um viés religioso, cristão e assim por diante, ora, uma orientação, em certa medida, secular, que tenta se afirmar cientificamente a partir de uma base um tanto quanto deslocada, anacrônica do ponto de vista histórico, é uma base evolucionista, né, orientada por um viés positivista, que a gente encontra isso muito evidente em discursos e textos publicados pelas Forças Armadas Brasileiras ainda hoje, né. Cito aqui como exemplo o documento Projeto de Nação, o Brasil para 2035, um documento publicado em 2022, que compõe 4 institutos ligados às Forças Armadas Brasileiras, onde eles se reconhecem como conservadores e liberais e evolucionistas, né? Então isso fica muito evidente, e essa é uma das forças que o Olavo de Carvalho conseguiu articular e que, em certa medida, né, legitima, né, esses discursos da extrema-direita e também das direitas, né, no contexto contemporâneo, e que, em certa medida, né, evidencia para a gente por que o Pacheco e Lira, né, estão se articulando para dar uma resposta ao STF, provavelmente produzindo uma crise institucional, mais uma crise institucional no contexto contemporâneo, né? Então, a história do Akhenaton e a minha história, elas estão, enquanto pesquisadores, né, enquanto pessoas que também atuam em movimentos sociais, estão diretamente associadas às políticas de drogas. Aliás, Akhenaton e eu também somos professores na especialização em cannabis sativa, né, de uma sociedade médica chamada CIBEC, né? Então a gente é professor, claro, é a nossa área, uma área muito mais voltada, no caso, ao direito e à sociologia e antropologia, né? Onde a gente conta a história das drogas, né, e assim por diante. Então a gente tem um trabalho muito ligado, a nossa produção, né, assim, livros, artigos, é bastante densa no que se refere a essa temática, né? Enfim. E aí, né, a SBEC, né, Sociedade Brasileira de Estudos sobre a Cannabis. E é muito legal ver, Augusto, como, por exemplo, esses impactos... Primeira coisa, assim, que eu queria fazer para o contexto para quem está nos ouvindo. Eu acompanho esse processo de decisão do STF desde o começo. Eu lembro quando começou esse debate, eu fui dar uma palestra lá em Ponta Grossa, na UEPG, e um colega, né, um conhecido, ergueu a mão e perguntou, e super animado com a expectativa de que ele poderia, né, ter a liberdade, ter a segurança jurídica de não ser um traficante, vamos pensar assim, né, e poder, em certa medida, plantar, cultivar, poder usar, e tinha certeza que o STF, né, legalizaria ou organizaria isso. Isso faz muito tempo, faz 10 anos, imagino, sei lá. Né, a ação fui ver de 2011. Então, exato, mais de 10 anos. Então, mais de 10 anos. E na época eu falava, olha, não se anime, não esperem do STF, do Legislativo, essa posição. E quando a gente vê, por exemplo, essa tomada do Toffoli, essa decisão, né, ou seja, de 6, né, ou seja, da maioria entender pela não criminalização, em termos legais se modifica pouca coisa. Porque, obviamente, né, se alguém for encontrado com 30 gramas, só 30 gramas, não tiver mais nada, né, teoricamente a pessoa deveria ser tratada como um usuário e vai ter aí questões administrativas, se trata de uma infração sui generis, né? Já é isso, né? O Toffoli reconhece e falou ali, já é assim, né? Ninguém pode ser preso, não é crime, né? Mas, claro, a grande questão é porque não havia uma precisão, né? Entre o artigo 28 do usuário e o 33 do tráfico. Muito mal definido por critérios... Só que esses critérios permanecem. Então, não há nenhuma garantia de que a pessoa vai ter 6 pés ou vai ter 40 gramas, que ele não será como traficante, porque o judiciário e a máquina, Pablo, de guerra do sistema de justiça criminal vai rapidamente adequar isso se ela quiser. Exato, não, mas tudo bem, não é só as drogas. Mas tinha uma balança, tinha um PlayStation, tinha uma identidade, tinha notas pequenas, tinha testemunha anônima, né? Tinha flagrante, o cara confessou para o policial. Então, ou seja, esses outros subterfúgios que se utilizam dentro de um processo criminal ainda vão permanecer. Só que aí que eu queria só concluir essa fala inicial, que é o seguinte: os movimentos sociais agora, né, têm a função, Marcha da Maconha, as associações, as mães, os pais, os maconheiros, aqueles que são ativistas, aqueles que são, né, como é que se diz, são... aqueles que se interessam pela causa, né, porque, né, não só simpatizam, mas porque sabem os danos que elas causam,
Agora é hora de pressionar mais ainda, porque a grande questão é no legislativo. E assim, a gente não pode permitir que tenham políticas obscurantistas. Ninguém está falando aqui para o público escutar, é importante que se diga. Ninguém considera o uso de qualquer uma das substâncias, né, seja lícita ou ilícita, impassível de causar males. É claro que o uso de qualquer coisa, até de água, até de crossfit, até de religião, até de qualquer coisa pode causar danos. E, sobretudo, substâncias que têm capacidade psicoativa. Entre elas, por exemplo, tabaco, o cigarro e o álcool, por exemplo. Então não se trata de dizer, tá tudo beleza e é maravilhoso, mas se trata de pensar, em termos de política pública que custa dinheiro no bolso de todo mundo, aquilo que é eficaz para aquilo que a gente pretende. O que a gente pretende enquanto nação? É negar que existe isso, que o mundo está discutindo que existe essa possibilidade de medicina? Ou será que a nossa posição é reconhecer que o mais eficaz é para controlar uso abusivo, uso problemático, pessoas que têm vulnerabilidades, pessoas que são hipersensíveis a determinadas substâncias, possam, de fato, ter uma política pública que lhe assista. Porque essa política de drogas, ela não assiste ninguém, pelo contrário, ela é o motivo de uma grande guerra e ela causa mais problemas, mais consequências negativas que as próprias drogas. E até, Canaton, só corrigindo uma fala, eu falei que a ação era de 2011. Não, o recurso extraordinário foi interposto em 2011. Então é uma discussão, se a gente for analisar, vem muito antes ainda, né? Se a gente analisar, até porque é um recurso extraordinário sobre um julgado do TJ de São Paulo. Então é uma discussão que já vem muito antes. Mas, enfim, o Supremo está desde 2011. O Akhenaton, a professora Akhenaton citou essas questões aí do otimismo desse rapaz que ele conversou e de hoje, né, toda essa questão, essa perspectiva subjetiva que vai ter ali na abordagem, né, da pessoa que eventualmente vai estar com esse entorpecente, né, como a gente vê na advocacia criminal, estavam com notas trocadas, enfim, eles sempre acham algum sentido assim para demonstrar uma subjetividade em vez de trazer realmente elementos concretos que demonstrem que aquela pessoa realmente estava comercializando aquele entorpecente. Enfim, mas eu vou falar para vocês, eu estava acompanhando na imprensa, né, todo esse julgado, eu até tive um certo otimismo no sentido de pensar que teríamos alguma certa segurança jurídica, né, de considerar, o Supremo decidiu que, por exemplo, em relação a cannabis, né, 40 gramas de cannabis ou até 6 plantas fêmeas, já teria a presunção de que essa pessoa seria um usuário. Eu peguei hoje, ainda não foi publicado o julgado no site do Supremo, mas ele já tem uma espécie de ementa assim, que está lá disponível, né, no site, ali no processo. Eu peguei para dar uma olhada ali e eu vi assim, a conclusão que eu tive que não mudou nada. A impressão que eu tive, que é 6 por meia dúzia. Por que eu tirei essa conclusão? Porque eu achava o seguinte, o artigo 28, enfim, não tinha uma pena, só aquelas sanções de natureza administrativa, só que elas vão continuar. A questão lá do cursinho, a demonstração verbal, tudo isso continua. A diferença é que não será mais o juiz criminal, a autoridade judiciária competente para isso. É o que está no julgado. Outra questão, poderiam falar, mas isso também vai evitar os efeitos secundários da pena, prevenir reincidência, maus antecedentes, só que isso também já não era aplicado antes. Então, não mudou nada aí também. Outro ponto, ainda vai ter o aspecto subjetivo da autoridade policial e judiciária, porque consta aqui no julgado que essa presunção é relativa e cabe à autoridade policial apontar elementos que demonstrem, mesmo que a pessoa esteja com menos de 40 gramas, que ela estava eventualmente comercializando. Então vai continuar a mesma história. Ele foi preso com notas trocadas. Eles sempre vão achar alguma... em região dominada pelo tráfico, que é sempre periferia, né? A região dominada pelo tráfico é sempre periferia, nunca é o bairro da classe média, da classe média alta. E outra coisa também que me chamou a atenção em relação a isso é que é o seguinte, estamos discutindo aliás, foi decidido, né, a inconstitucionalidade do artigo 28, que é posse para consumo. Então a gente analisa até um sentido técnico-jurídico, né, da autolesão, qual bem jurídico está sendo tutelado, né? Mas a discussão toda também ficou só em torno da maconha, da cannabis. E as pessoas que estão portando outros tipos de substâncias? Eu estou com um caso, por exemplo, que eu estou atuando como dativo,
é um rapaz viciado, ele tem um uso crônico, problemático de cocaína. Ele foi preso a caminho da Boca até sua casa, ele estava caminhando. A polícia militar abordou ele estava com 12 gramas de cocaína. E aí, o que vocês acham? Foi enquadrado como traficante. Por que ele foi enquadrado como traficante? Porque sim. Porque ele estava ali numa região que supostamente é conhecida pelo comércio de drogas, mas não tem nada. Pô, o cara comprou a droga lá na Boca e estava voltando para casa, 12 gramas de cocaína, sabe? Então, qual que é o critério jurídico de considerar esse aspecto objetivo de 40 gramas para maconha? E daí, como é que fica quem é usuário de crack, quem é usuário de cocaína, de outras substâncias, né? Então, são aspectos assim que eu me chamaram a atenção. E, na minha opinião, gente, é 6 por meia dúzia, sabe? Eu estava até conversando com um amigo e eu acho que toda essa discussão que teve na imprensa, que a gente vê na sociedade, nas redes antissociais, como chamam, na minha visão, é muito barulho por nada, sabe? Essa é a conclusão que eu acabei tirando. O ponto que eu acho que é importante, né, assim, em certa medida, me parece que o movimento do STF foi justamente para estabelecer algo que já está previsto na Lei 11.343 de 2006, que é o seguinte: olha, traficante, a gente dá um tratamento de orientação mais punitivista. Para o usuário, a gente dá um outro tipo de tratamento, né? E como não havia previsibilidade nesse tratamento, até porque alguns dos verbos do artigo 28 são os mesmos do artigo 33, o que abre uma possibilidade, uma janela de possibilidades hermenêuticas aí que, né, a depender da cor da pele, de onde a pessoa está, né, de elementos que possam ser justificados nesse processo de criminalização, por exemplo, ainda se faz presente. Em certa medida, eu concordo contigo, que me parece o seguinte, que esse movimento do STF, para pessoas classe média, brancas e tal, né, isso não vai alterar significativamente nada, né, vai continuar mantendo um tratamento bastante comum que é atribuído pela polícia em relação a esse perfil populacional. Porém, no que se refere à população negra, à população periférica, por exemplo, né, há uma tentativa de, porém essa tentativa ela pode ainda ser embaralhada com aqueles outros verbos, por exemplo, para manter ainda um critério subjetivo na justificativa, né? E aí a gente tem aquela fala do Foucault, né, que eu acho que é muito importante, o lugar da polícia em relação ao judiciário, ao juiz, né? Ou seja, o juiz está trabalhando para a polícia, porque essa fé pública do policial, né, amparada nesse momento da apreensão, por exemplo, vai ser reconhecida pelo delegado de polícia, que vai ser reconhecido pelo promotor de justiça, que vai ser reconhecido pelo juiz de direito, né? E nesse sentido, o que a gente vê como efeito disso é justamente a perpetuação de um processo de criminalização que tem um recorte muito evidente de raça, de classe e assim por diante. E também de gênero, né? Assim, a gente vê que a maior parte das pessoas pretas são homens, embora o comum das mulheres é a mãe, né? Tem o seu filho apreendido em casa, muitas vezes até a polícia, né, entra sem mandado de busca e apreensão na casa, na residência, por exemplo, e leva a mãe junto, leva a esposa junto por associação ao tráfico, por exemplo, né? Essa é a regra, né? Então me parece que esse movimento do STF foi tentar regulamentar de maneira objetiva algo que da cabeça do juiz, né? Que a decisão antes era tomada, ou ainda é tomada a partir da cabeça do juiz. Se o juiz tem uma mentalidade mais punitivista, sei lá, 5 gramas de maconha já configura tráfico de drogas, dependendo do contexto, né? Então, me parece que ainda há essa imprecisão, porque há esse conflito desses verbos, por exemplo. Porém, a minha preocupação diante da decisão do STF se dá em decorrência das respostas que estão sendo dadas, primeiramente pelo Senado, na figura do Pacheco, e depois na Câmara dos Deputados, na figura do Lira, que pode envolver nas próximas semanas uma espécie de crise institucional, mais uma das crises institucionais, onde se coloca, né, se associa ao STF, né, a um processo, a um comportamento um comportamento legislativo, não judiciário, né, que é o discurso que a gente vê da extrema-direita. Não cabe ao STF legislar e estabelecer a quantidade de drogas. E o STF responde: peraí, mas se vocês
parlamentares não conseguem estabelecer um critério objetivo, vai ter que ser o STF, pelo menos provisoriamente, até que vocês, né? Agora, o problema é, será que a tentativa de consertar objetivamente isso não pode resultar num punitivismo ainda maior? Essa é a minha preocupação, né? Será que a resposta da Câmara dos Deputados e do Senado vai ser uma resposta punitivista, que aí o STF vai responder de novo, falar, olha, peraí, essa resposta punitivista ela vai contra a Lei 11.343, como é que a gente faz agora? Né? Porque a última lei de drogas, ela discrimina o lugar do traficante e o lugar do usuário. Né? E se a gente reitera esse discurso, onde que é o discurso que a gente está vendo agora, né? Essa semana eu assisti o Osmar Terra no Morning Show falando as groselhas, porque eu sou um especialista na política de drogas, eu sou um dos primeiros, né? Esse cara aí, né, assim, tudo que ele fala é equivocado, assim, né? Vide a pandemia, que morreu 800 pessoas no máximo, né? É isso, né? Quando a gente faz política pública sem evidência, a gente tem extrema-direita, né? Política pública baseada em moralidade é extrema-direita, é isso, né? E que não tem nem análise, não tem nem assim, investigação sobre o desempenho das políticas públicas, né? Então, o que a gente tem, né? Eu ainda estou, como ainda a gente viu isso há 2 dias atrás, eu acho que a gente está no momento ainda de tentar compreender quais são as respostas que serão dadas a partir dessa intervenção do STF. Né? Eu acho que a gente está nesse momento, nesse imbróglio. E acho que as próximas semanas elas se desdobrarão, né? E esse vai ser talvez um dos assuntos bastante presentes. Eu queria falar para os nossos colegas aí, nossos ouvintes que são da área do direito, e é importante assim, esse diálogo, sobretudo essas pesquisas que nós desenvolvemos, as pesquisas que o Pablo coordena, porque quando a gente pensa em termos jurídicos, né, a discussão teórica, dogmática do direito penal, considerando as melhores doutrinas, né, ou seja, como se dá em termos internacionais, a lei de drogas ela padece de vários problemas. Sim, né? Por exemplo, o critério subjetivo, que é o dolo dela, não é um dolo específico. Comercializar não é uma questão relevante para o tráfico. Ele não precisa de prova de comércio, não tem o verbo vender, né? Tem expor à venda. O usuário também não tem o uso. Então, a interpretação do uso da venda não depende nem de uso nem de venda. Depende justamente de outros critérios, né? E aí nós temos também um crime que tem um bem jurídico, ou seja, aquilo que é protegido, né, é absolutamente difuso. Então, ou seja, não é um corpo humano do qual você verifica a lesão, não é uma casa do qual você consegue permitir ver o arrombamento e verificar o dano que foi causado. É saúde pública, meu irmão. Por saúde pública, quem viola é o agrotóxico, quem viola é o McDonald's, é o açúcar. Quer dizer, se for ver o que viola a saúde pública em termos gerais, com certeza não é nem a maconha, nem o crack o problema. Tem problemas muito mais graves, né? Aliás, se me permite, a maconha pode ser a porta de saída para o consumo do crack, da cocaína e assim por diante. Ou seja, a proibição da maconha, que é uma substância que pode ser utilizada pela redução de danos, para deixar de usar uma outra substância muito mais prejudicial à saúde humana, por exemplo, que implica num uso muito mais compulsivo do que a cannabis, por exemplo. A gente, inclusive, tem estudos de 96 no Brasil que mostram que, de 25 pessoas que adotaram a redução de danos, pesquisa de 2 médicos, né, publicado no livro do livro do Fábio Mesquita e do Sérgio Seibel, né, uma pesquisa do Elisal do Labi Galini Júnior, que é uma pesquisa onde ele investigou 25 pessoas que usavam crack e maconha, mas tinham um problema com o crack. Essas pessoas foram deixando de usar o crack e usando maconha, depois deixaram de usar maconha e passaram a usar cigarro. Dessas 25 pessoas, 17 delas deixaram de usar crack através da maconha nesse processo de mediação. Pesquisa de quase 30 anos atrás. Né? Só para a gente ter noção. Ou seja, a redução de danos ela implica num saber sobre as drogas. E aí eu acho que é um ponto importante, já que a gente está falando da maconha, decisão do STF que implica a maconha, pensar que a história do Brasil é uma história onde a maconha está associada diretamente à população negra. Aliás, a primeira lei de criminalização da maconha no mundo foi no Brasil em 1830, no Rio de Janeiro, uma lei municipal, inclusive. Né? Então, eu acho que isso evidencia, e essa lei municipal ela tinha abertamente no seu texto, né, a criminalização do pito de pango, do fumo da maconha, porque deixava os negros preguiçosos. Esse era o discurso à época, era um discurso racista. Ei, Pablo. Então, só para finalizar, esse saber sobre as drogas que esses negros traziam, que tentava minimizar
o efeito da escravidão nas suas vidas, né, foi capturado, criminalizado, e a gente vê ainda hoje o efeito disso, né? Aliás, os médicos das mesmas faculdades, os advogados, juristas e médicos das mesmas faculdades de Direito e Medicina do Brasil davam suas aulas orientadas pelo racismo científico, por base eugenista, racista, né, onde associava uma condição menor de inferioridade cognitiva e racional associada aos negros, e a maconha agravava esse prejuízo. Essa era a compreensão na época, né? Então, esse saber histórico que a gente conhece o uso da cannabis para finalidades terapêuticas, há pelo menos, depende da literatura, mas há pelo menos 4.000 anos. Há pelo menos 4.000 anos. A gente sabe dos terapêuticos da maconha. Então, quando a gente criminaliza a maconha, a gente acaba amputando o SUS. Porque o SUS garante integralidade, um dos princípios do SUS: integralidade, universalidade e equidade. Integralidade esquece, né? Porque a maconha você não pode usar, né? Nem para deixar de usar o crack, onde você tem problema, tampouco para tratar de fibromialgia, tampouco para tratar de, sei lá, de depressão, de ansiedade, né? Então, assim, né, a gente está falando de criminalizar uma planta. É tipo assim, vamos criminalizar o manjericão, porque ele faz muito mal, hein, gente? Né? Então, mas é exatamente isso que eu estava dizendo, então, na minha construção aqui argumentativa. Então, para os colegas do direito, assim, perceber que assim, o próprio arcabouço, o próprio aparato jurídico, ele é muito mal elaborado. Imagine, um crime que não tem vítima, ou seja, a vítima é difusa, é a saúde pública. Então, como é que você investiga alguém que não tem vítima, que não tem dano, que não tem lesão? A única forma de você fazer um tratamento disso é violando o direito. Porque a pessoa não reclama, né, não tem uma vítima, não tem dano. Então, como é que se faz isso? É violando o direito, é supondo prova, é deduzindo. E, obviamente, a lei de drogas contribui para isso, justamente porque estabelece critérios sociais, de localidade, para esse tipo de questão. Então, vejam vocês que a legalidade, no caso brasileiro, e por isso que é importante, mais uma vez, que eu estava dizendo, essas pesquisas que nós desenvolvemos no campo da sociologia e da antropologia, porque se trata de algo mais profundo. E é por isso, Augusto, que não vai modificar. Porque no Brasil, o critério de legalidade, ele está numa situação, digamos assim, de uma hierarquia de sentidos, de uma cosmovisão, né, social, que é utilitária. A pessoa usa a legalidade para o fim que ela quer. Eu pego aqui, posso absolver, posso condenar. Vocês sabem disso, quem é do direito sabe. Né? O mesmo caso, com dois juízes diferentes, pode absolver, pode condenar. Não tem regra, não tem, se não der, não tem lei que garanta nada nesse sentido no Brasil. Então, o que acontece? Então, o que faz? Como é que a gente faz para perceber, então, um lugar onde tem um aparato que é para dar segurança jurídica e, por outro lado, nós não temos segurança jurídica? Bem, aí entra essa questão que o Paulo está movimentando, né, intelectualmente, né? Que é pensar, talvez, como que se articulam essas ideias vamos pensar assim, essa história do pensamento, essa sociogênese do pensamento, essas mentalidades que, em certa medida, incorporam uma série de sentidos e visões de mundo independente do pensamento racional. Então, por juiz, isso também tem que dizer o seguinte: no Brasil há uma rebeldia dos juízes de primeiro grau. Então, tem juiz de primeiro grau que não vai respeitar isso, porque ele entende, eu sou juiz, eu sou o judiciário, e nesse caso eu vou proteger as famílias, esse maconheiro com 2 gramas vai ser preso sim, e acabou. Porque ele estava com 1 grama de maconha e 1 de cocaína, preso. Então, ou seja, você vai ter um monte de problemas que vão surgir disso, mas eu queria só terminar meu raciocínio para dizer o seguinte, que não fazer nada também é político, ou seja, o legislativo não decidir ao longo dos anos também é um ato político dele. E agora, misteriosamente, o Brasil quase não tem problemas, né? Agora ele elenca 2 grandes problemas da nação brasileira, da nossa crise institucional, climática, ambiental, que é o aborto e as drogas. Ou seja, mobilizando para a população, veja, uma mentalidade, uma cosmologia ultraconservadora, né, para justamente criar uma tensão política com finalidades políticas que nada tem a ver com política pública, que nada a ver com direito em termos abstratos, filosóficos. E aí, mais uma vez eu retomo, talvez a grande coisa positiva disso, Augusto, é que essa sensação de liberdade que as pessoas vão sentir agora, porque elas não entendem o que está acontecendo,
Várias pessoas, agora pode fumar, agora pode plantar, agora pode não sei o quê, as associações, os grupos. Agora é bom que os movimentos se fortaleçam e saiam para a rua e, de fato, escandalizem, né, saiam do armário, porque é só esse tipo de movimento que vai tentar, pelo menos, colocar um freio político na agenda política e na imagem pública desse avanço ultraconservador, ainda que no governo do PT. Não, e outra, professor Akhenaton, a gente, né, como você bem falou, os dois grandes problemas da nação, né, que foram eleitos agora, né, não é a questão dos direitos constitucionais que não são materializados, né, que é o grande problema mesmo, né, que é o direito à moradia, direito à educação, direito à saúde, direito a saneamento, e isso, uma grande parte da população não tem acesso a esses direitos, né, sem falar de segurança pública, enfim. Mas foi eleito, né, como o professor bem falou, os grandes problemas da nação, né, segundo o nosso poder legislativo, é a questão da droga e do aborto. Só que se a gente pensar, a gente não está nem sendo discutido um avanço, vamos chamar assim, está sendo discutido só retrocesso, porque não estão falando de aborto em qualquer hipótese. Os caras querem retroceder a questão do aborto legal, o aborto para vítimas de estupro. Algo que, tá no Código Penal desde 1940, os caras querem retroceder isso, voltar... Cara, olha que loucura. E em questão também das drogas, como o professor Pablo falou, o que o Supremo decidiu é basicamente o que já estava sendo feito no artigo 28, daí os caras também colocam, meu Deus, vão acabar com a família... tradicional brasileira, a família cristã, porque é isso, eu estava até discutindo, o que gera notícia, o que gera view, o principal, o que gera capital político é o terror psicológico, é o sensacionalismo, e lembrando, ano eleitoral, né? Pânico moral. Muita gente vai ser eleito com base nesse terror moral, social que tem. Um aspecto interessante que eu acho que dá para a gente pensar, né? Ontem até, nesse evento que eu mencionei para vocês, na Semana Estadual de Drogas aqui do Espírito Santo, fiz uma fala, né? E na ocasião eu achei importante pensar, né, a redução de danos pela chave da contracolonialidade, né? E eu achei interessante pensar um dos principais trabalhos recentes, não tão recentes, né, de um médico psiquiatra estadunidense chamado Norman Zinberg. Escreveu o livro Drug Setting Set, um médico, né, psiquiatra, e nesse livro ele mostra, por exemplo, e aí eu chamo a atenção de vocês, porque me parece que há uma negligência, quiçá uma negação do conhecimento científico por parte de juízes, promotores, de operadores de justiça criminal de modo geral, né? Parece que eles não dão a mínima para as evidências científicas e operam, né, têm suas condutas mobilizadas por princípios morais, eminentemente, né? E aí isso acaba dificultando uma compreensão mais ampla, mais complexa de diversos assuntos, dentre eles assuntos que são atravessados por questões morais, como o aborto e política de drogas, por exemplo, né? E olha que interessante, o Norman Zinberg ficou muito conhecido, esse médico, porque ele estudou soldados que lutaram na Guerra do Vietnã e que faziam uso frequente de heroína. E quando eles saem da Guerra do Vietnã e voltam para os Estados Unidos, voluntariamente eles param de usar heroína. Como que isso é possível? Já que heroína, o discurso que se tem sobre a heroína é um discurso de uma substância que as pessoas consomem e não conseguem abandonar esse consumo em decorrência da compulsividade que essa substância, né, acaba produzindo em relação aos seres humanos. A explicação do Zinberg, que aí é um dado que eu acho que é importante, e que esse dado seria importante para os profissionais do direito tomarem como referência, que é o fato seguinte: o que há de menos relevante é a droga. O que há de mais relevante é o sujeito que usa a droga e o contexto social em que esse sujeito está inserido. Então, a explicação do Norman Zinberg era o seguinte: quando esses soldados saíram no contexto de guerra, do set e do setting, do ambiente social e do ambiente mental de guerra, não há mais a necessidade do uso de uma substância psicoativa que tirava ele, né, emocionalmente desse contexto de guerra. E a gente pode fazer um deslocamento. Norman Zinberg estava analisando os soldados que estavam na Guerra do Vietnã. Vamos pensar se a maconha, no contexto da escravidão, não tinha um efeito semelhante aos dos soldados da Guerra do Vietnã. Será que eles tinham? Ou seja, será que para os negros escravizados, fumar maconha era uma forma de
superar, pelo menos em alguns momentos, poucos momentos, né, a condição de escravidão, de violência perpetrada, né, pela ordem colonial, e nesse sentido o consumo da maconha é uma forma de fuga desse processo, além, claro, de outros saberes que envolvem a substância, que também traziam, né, uma dimensão terapêutica para vários transtornos que as pessoas se deparavam nesse sentido, né? Então, me parece que, pensando o contexto brasileiro, e aí, quando eu falo contexto brasileiro, outro dado também importante que a gente tem que mencionar aqui, quem levou a proibição da maconha para a criminalização no contexto internacional foi um médico brasileiro, que era político no Brasil, aliás, ele foi o presidente do estado de Sergipe, né, o governador, na época era presidente, que foi o Rodrigues Doria, que em 1915, e aí nessa época também é interessante mencionar, que eram vários médicos brasileiros que escreviam textos, né, de base eugenista e racista em relação à maconha. Né? A gente tem o próprio Rodrigues Doria, Jarbas Pernambuco, Adalto Botelho, Raimundo Nina Rodrigues em especial, né? Ou seja, esses autores interpretaram o Cesare Lombroso, né, italiano, que tinha um discurso, né, onde ele acreditava que ele podia localizar o criminoso por traços fisiológicos, traços anatômicos, por exemplo, né? Esse tipo de análise é deslocada para o Brasil e passa a incidir diretamente nos cursos de medicina, de direito, fazendo com que os médicos e juristas formados nas universidades brasileiras reproduzissem todo esse arcabouço evolucionista, positivista, que se fazia presente nesse tipo de discurso. Né? E, nesse sentido, essa foi a formação germinal do judiciário brasileiro, do sistema, dos operadores do sistema de justiça no Brasil, por exemplo. Então, a gente tem uma tradição escolástica que, ora, se mescla com uma tradição evolucionista e que, no limite, tem, né, a reprodução, né, desse racismo científico, por exemplo, que ainda se faz presente, que ainda é muito presente. Né? Vide nos discursos da extrema-direita. Simples, é só procurar, por exemplo, quem que o Olavo de Carvalho tem como maior filósofo do Brasil? Mário Ferreira dos Santos. É só vocês lerem o livro Invasões Bárbaras Verticais, do Mário Ferreira dos Santos, vocês vão ver o racismo muito evidente nas falas desse autor que o Olavo de Carvalho reproduz no livro Mínimo, por exemplo. Né? E que é o livro que vai ser utilizado, né, o livro mencionado, inclusive, pela juíza que o Aki entrevistou. Outro detalhe aqui importante é que o Rodrigues Doria, ele é da mesma faculdade do Raimundo Nina Rodrigues. Exato. Né? Então, eram colegas ali, provavelmente, né, provavelmente ele deve ter sido aluno do Nina. E mais, ele sai do Brasil em 1915, ele apresenta um texto onde ele diz, olha, lá na China, os asiáticos estão com problema com ópio. Está associada à raça. Ópio, né, a raça asiáticos, né, amarelos, né, como era no começo do século, e o ópio. No Brasil, o problema é semelhante, só que em vez do ópio, a maconha, em vez dos negros, são os asiáticos. E eu tenho o texto publicado, acho que com você, Pablo, eu publiquei com o Pedro, não lembro agora, que tem essas imagens assim também, que era os 3 problemas do Brasil: ópio, cocaína e cannabis. Exato, né? Então, ou seja, essa associação de fato que era a heroína ou o ópio dos negros, né? Exato, exatamente. E eram vários artigos, assim. Tem um livro muito bacana de um professor da Unesp, A História da Maconha no Brasil, né? E é muito interessante que, assim, na região que o Akhenaton está agora, nesse momento, em Pelotas, na verdade, Rio Grande, né, perto de Pelotas. Aqui, né? A Ilha da Feitoria, aqui na Lagoa dos Patos. Exato. Tinha uma feitoria que era incentivada pela coroa portuguesa para produzir maconha. Para produzir, claro, produzir vela, produzir papel, produzir corda, produzir tecido, produzir óleo. Né? Era uma feitoria de cânhamo, né? Com incentivo da coroa. Santa Catarina recebeu várias sementes de maconha para cultivar. Né? Porque, claro, nesse contexto não está se falando do consumo fumado, né? Do consumo mais para produtos. Né? Que até o Jean Marçal, acho que é o nome dele, né? Ele vai apresentar Jean Marçal França, eu acho que é o nome desse historiador. Né? Aí ele vai mostrar pelo menos 3 histórias da maconha. Né? Inclusive ele cita, se a gente pegar a enciclopédia do Diderot, do D'Alembert, por exemplo, a gente vai ver maconha em 2 verbetes. Um associado ao consumo na Índia
e o associado ao consumo fumado, por exemplo. Isso na enciclopédia. Né? Então você vê, e a gente pode pensar em 3 histórias da maconha. Uma história da maconha associada ao uso terapêutico e ao chamado diambismo, que aí no Brasil está associado diretamente à cultura negra. Outro associado à dimensão terapêutica, né? E outro em relação aos produtos, que esse é o que tem uma história mais bem documentada. Né? Enfim, então a gente tem, assim, dessas 3 histórias, apenas uma delas está associada à criminalização e que tem como lastro a associação à população negra. E aí, olha que interessante, a gente criminaliza a maconha, depois a gente vai criminalizar a capoeira, depois a gente criminaliza, né, o samba, depois a gente criminaliza o funk, ou seja, a cultura de periferia, a cultura de favela, a cultura de quilombo e de aldeia são culturas que ameaçam a civilização ocidental. Então vamos combater. Esse é o discurso da extrema-direita. Esse é o discurso da extrema-direita. Só é possível o mundo cristão, católico, o mundo cristão, o mundo judaico-cristão. A bistemia. Foi só esse mundo que construiu a civilização. Isso dito pelo Mário Ferreira dos Santos, dito pelo Olavo de Carvalho. Só o Ocidente europeu que produziu a civilização. É por isso que até hoje eu faço conta com o número romano, que é muito mais fácil. Aproveitando esse gancho, você falou de só o Ocidente, né? Um parênteses vou fazer. Recentemente eu estava numa palestra com o Walid Rabah, que é presidente da Federação Árabe Palestina, e daí ele fazendo justamente essa crítica eurocentrista, né? Ele falando, quem inventou o colonialismo? Foram os europeus. Sim. Quem inventou o nazismo? Foram os europeus. Pô, quem destruiu a Ásia, né? A colonização, né? Da Ásia, a África, pô, foram os europeus. Pô, daí tem esse conceito de que a civilização, o povo iluminado, são os europeus. Enfim, fechando parênteses aqui, outra questão que eu queria comentar sobre essa parte de política de drogas, imagino que vocês devam concordar comigo, é partido de 2 perspectivas, né? Uma é a questão de controle das populações indesejadas, né, como vocês citaram, e a outra questão também é o interesse do capital. Por quê? Como vocês mesmos citaram, tinha lá a feitoria, tinha ali a produção, né, para cana, enfim, os fins ali da cannabis, tinha um interesse, inclusive era incentivado pela coroa. E outra questão curiosa também na história, que como brincam, né, a maior traficante de drogas da história da humanidade foi a Rainha Vitória, né, com a Guerra do Ópio na China, que, pô, a Inglaterra promoveu uma guerra para poder comercializar ópio e lucrar com a China. E fechando essa questão também do interesse do capital em relação às drogas, né, mesmo, é a questão da crise de opioides nos Estados Unidos, né? Que até deixo aqui a recomendação. Tem uma minissérie muito boa que é Império da Dor e um filme que é o Máfia da Dor. Você vê, se tem interesse do capital, se tem gente que está ganhando muita grana com isso, vai embora. Só para corroborar o que você está dizendo, Augusto, sabe qual a empresa que patenteou a heroína? A Bayer. Bayer, se a Bayer é bom. E ela patenteou a heroína para substituir a morfina, porque como eram opiáceos, eram ambos opiáceos, veio da papoula e tal, a heroína não causaria essa compulsividade no consumo como a morfina. Só para você ter noção. No final do século XIX, tinha um vinho Mariani, que foi homenageado pelo Papa Leão XIII, que era um vinho produzido à base de folha de coca. Aliás, o Papa Leão XIII deu uma medalha de honra pro Ângelo Mariani, que era, né, era comum, por exemplo, no Brasil, era muito comum, e era super sofisticado, os chamados cigarros de índio, né, cigarro de maconha, que era comercializado como um cigarro de tabaco, por exemplo, né? Era comum os professores usarem tabletes de cocaína para ficarem mais espontâneos, para não ter dor de dente, por exemplo. Então, a gente dava para a criança de 5 dias paregórico com ópio para a criança. Né? Assim, ou seja, não havia esse controle social sobre as drogas, não perpassava necessariamente um processo de criminalização como a gente tem hoje, né? Esse processo de criminalização está muito associado, né, à forma de contenção, como você disse, de grupos indesejados, né? No caso dos Estados Unidos, no contexto da lei seca, os imigrantes, né? No contexto brasileiro, aqui a gente tem população negra, né? E assim por diante, né? Então a gente tem
essas formas de se criam essas formas de contenção, né? Eu queria só agregar à conversa o seguinte: a gente pode complexificar essa ideia de capital para uma ideia, digamos assim, vamos pensar mais pós-colonial, vamos pensar assim, né? Ou contra-colonial, no seguinte sentido, que um dos principais efeitos do capitalismo é justamente impor uma determinada ordem econômica ao mundo, entre todas as possibilidades de economia solidária, economia de ação, economia simbólicas diversas de todos os povos, que não necessariamente são utilitárias em termos de apropriação de produção, né, e de mais-valia dos outros, né? Então, o que talvez seja o grande impacto do capitalismo nisso é que o capitalismo ele é uma grande força centrípeta. Ela tende ao processo de juntar, de diminuir, de unificar, de criar uma coisa só. Então é só cana, é só café, é só dentro de um cálculo utilitário. E substâncias e práticas que são diversas, porque estão, em certa medida, conectadas com populações em relação à natureza, em relação ao seu local, ao seu tempo, e por isso uma outra forma de pensar a economia, uma outra forma de pensar os produtos, os afetos, né? Isso se torna um grande inimigo, porque, bem, no fim, essas comunidades, essas formas de viver a vida, elas são anticapitalistas. Então, a primeira coisa que um capitalismo, ou que essa, digamos, expansão dos capitalismos no mundo faz, é justamente o processo de unificação, de morte, de etnocídio, de práticas que, em certa medida, não são vistas como úteis, porque justamente não alimentam um determinado padrão cosmológico europeu. E aí eu concordo com você, Augusto, e eu vou citar o Aimé Césaire aqui, para dizer o seguinte: a Europa ela é imperdoável. Ela criou o aparato, o dispositivo mais violento que nós conhecemos na história, que é o processo colonial, que é justamente o processo de substituição da natureza e das pessoas e das formas de viver no mundo. E isso é o capitalismo. Essa é a base pelo qual o capitalismo se desenvolve enquanto categoria política nos séculos posteriores. Então, eu diria que sim, tem uma relação profunda com essa... Eu não digo não porque, assim, agora, por exemplo, quando se percebe utilidade na cannabis, a indústria capitalista se apropria tentando justamente... em alguns lugares, como nos Estados Unidos, inclusive gerar mercadoria, sem criar essa conexão, né, necessária, digamos assim, com a planta, portanto, com uma visão, digamos, ecossistêmica da cannabis, que é o que nós precisamos aqui no Brasil. Mas, sobretudo, a partir dessa perspectiva, né, que é um etnocídio, né? Ou seja, você vai matando outras formas de viver e de se relacionar. Quando digo se relacionar, é com o quê? Com o que é doença, com o que é saúde, com o que é o bem viver, com o que é alimento, com o que é remédio, né? Ou seja, essas relações, os povos criaram formas profundas, complexas, né? Bem elaboradas e eficazes para o local que eles vivem, para as situações que eles vivem, quase sempre, né, em certa harmonia ou certo equilíbrio com o ambiente. Por isso, com o uso de drogas também. Né? Então, talvez a possibilidade de discutir isso, e talvez eu possa jogar um papo aqui, um tema para a gente discutir, digamos assim, numa outra rodada, que é a positividade. Né? Vamos tentar pensar assim, não positivo good vibes, mas pensar, por exemplo, o que talvez dessa dinâmica política que está surgindo no Brasil e que está sendo remontada pelos conservadores pode se reverter para uma política e uma prática mais emancipatória em relação às drogas. Por exemplo, o fato de o que significa para as pessoas que estão ouvindo, e que não estudam, que não conhecem, que nunca verificaram 40 gramas de cannabis? O que significa 6 pés? Se cada pessoa colocar 6 pés na sua casa, ia ser muito bonito, porque ia gerar um ato de desobediência muito louco, porque as pessoas não iam saber como lidar com isso. Porque as pessoas, inclusive os policiais, os promotores, os juízes, eles estão numa dinâmica muito louca de vida e muitas vezes também não compreendem exatamente quais são os caminhos tomados pelo STF, de policial, que não vai saber exatamente como agir em determinadas circunstâncias, quando não tem o critério racial, né? Então eu diria para vocês o seguinte: está na hora da gente retomar aquilo que é o essencial nesse debate, que sim, é uma luta anticapitalista, não enquanto apenas uma luta partidária, organizada, mas uma luta cosmológica, uma luta de uma sociedade suicidária, que ao fazer isso se faz justamente colocando determinadas formas de vida, um antropoceno étnico,
né, da forma de viver e matando as outras populações, as outras sociedades, que ao contrário da nossa, conseguindo viver e aprender a viver com a natureza, com esses outros saberes, com essas formas, né, de vida, sem colonizá-las. Gente, estamos caminhando para o final do nosso programa e eu quero deixar aqui também o espaço aberto, né, dos nossos convidados, caso queira fazer alguma consideração final, alguma questão que não foi abordada, ou também passar um recado, indicação para os nossos ouvintes, por favor, fique à vontade. Eu ia falar o seguinte, eu ia parabenizar você mais uma vez, Augusto, pelo programa e agradecer o convite, sempre é bom conversar com o Pablo, conversar com você. E dizer o seguinte, pessoal, agora é a hora, tá? É a hora de fortalecer os movimentos sociais, fortalecer, porque bem no fim, ó, se a gente for pegar a teoria da política social, das políticas públicas, algumas teorias sobre que analisam políticas públicas, a política pública ela é mobilizada a partir justamente que vai pensar problema, solução, implementação, etc., de coisas, criar um problema, criar uma solução, ela é mobilizada pela imagem social, pela imagem política da coisa. Quando, por exemplo, começou essa questão do aborto e logo alguns movimentos conseguiram fixar o nome, né, PL do estupro, PEC do estupro, não sei o quê, lei do estupro, rapidamente você vê que o setor conservador retroagiu porque ele se sentiu com capacidade de perder voto. Eles fazem isso dentro de uma mobilidade que não tem a ver com políticas públicas eficientes. Pensam num cálculo político que muitas vezes é oculto, né? Digamos, tem um black box nisso, né? Assim, não sabe exatamente o que se opera nisso. Então, assim, ó, eu queria, né, agradecer muito, Augusto, mais uma vez, e dizer, se fosse dar uma lição, uma fala para a galera, seria o seguinte: lutem, né? Se movimentem agora, saiam dos armários, ou seja, mobilizem a pauta do seguinte, de criar uma imagem pública para que a agenda pública mude. Porque as pessoas, os políticos usam... Imagine, esse mesmo STF decidiu por 11-0, unanimidade, o casamento homoafetivo. E agora já mudou, quer dizer, sabe, é possível, desde que a gente consiga mobilizar a agenda. Então, todos vocês, mães, filhos, pais, pessoas que sabem o quanto essa política de drogas é ruim, ainda que, obviamente, nós não queiramos que as pessoas se arrisquem com uso abusivo, uso problemático, mas que a política de drogas, como ela não resolve nada, pelo contrário, alimenta o crime, alimenta a criminalidade organizada, alimenta a corrupção, alimenta aquilo que é de pior na nossa sociedade. Eu queria, mais uma vez, deixar um grande abraço para vocês, tá? Muito obrigado. Então, quero também agradecer, Augusto, é sempre um prazer bater um papo contigo, com o AC, né? Conte comigo se você precisar, né? Vamos bater mais papos aí sobre esses assuntos que estão acontecendo nesse cenário brasileiro, né, um tanto quanto insano nesses últimos anos, né, que a gente vê, tem um revés, né, a gente parecia que estava caminhando numa certa direção, de repente tem um golpe parlamentar, de repente aquele horizonte ele se desfaz, e surge um horizonte que era o horizonte de um passado que parecia bastante distante, na verdade, né, que a gente tem um movimento daquilo que o Bauman vai chamar de uma retropia, né, ou seja, uma utopia que, em vez de ter um horizonte, a modernidade tem um horizonte lá do pensamento medieval, né? Porém implicado num livre mercado concorrencial internacional mais amplo, onde, claro, o sul global é sempre prejudicado nesse processo, né? Historicamente sempre foi, né? Exatamente, professor. Obrigado mais uma vez pela tua presença, também pela presença do professor Akhenaton Tokizek, que nessa conversa ajudaram a fazer aquilo que eu chamo que é furar a bolha do direito. O operador do direito ele tem que pensar fora, né, dessa caixinha, né, porque é importante a gente ter esse pensamento crítico e não ficar só na letra fria da lei, não ficar só na jurisprudência. A gente tem que pensar além, porque é isso que faz mudar a jurisprudência e isso que vai fazer ter consequências na sociedade. Então a gente tem que pensar o direito além do direito. Então quero aqui mais uma vez agradecer, e agradecer em especial você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, e te pedir uma gentileza. Se você conhece alguém que eventualmente possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando conhecimento. Esse foi mais Conversa Criminal Podcast. Até a próxima e um grande abraço a todos.